Bom, o que eu posso falar da prova de matemática? A prova de matemática foi, eu acho, algumas questões fortes, nível alto, pelo menos umas 6, eu acho que foram, vamos dizer, mais difíceis. Mas, ao mesmo tempo, como a prova são 20 questões, tinha pelo menos umas 10 que davam para fazer tranquilamente. Tá? Então, como é pela mediana, se fosse pela média, talvez complicasse um pouco. Mas como é pela mediana, e normalmente mediana em matemática é mais baixo, se você fizer umas 10, tudo indica que você está acima tranquilamente. Tá bom? Então, eu vou resolver, né? Pelo menos, né, para quem está ali por perto, né, está querendo aprender mais, né, por que errou. Vamos lá, tá certo? Ah, sim, eu vou resolver o modelo E, tá? Modelo E, né? Porque tinha modelo D, E e F. Aí só muda a ordem, né? Aí você procura aí na sua prova, quem tem outro modelo, tá? O primeiro é aquele de probabilidade, ó, 2 cubos, 2 dados cúbicos não viciados, um azul e outro vermelho, são lançados. Os 2 dados são numerados de 1 a 6, normal. Qual é a probabilidade da soma dos números que saírem nos 2 dados dá 7, sabendo que no dado azul saiu o número par. Então, quando acontece alguma coisa, é probabilidade condicional. O espaço amostral é aquilo que aconteceu. Então, dado azul, dado verde, né? Ou vermelho, né? Ele falou que no dado, sabendo que no dado azul saiu o número par. Então, aqui é par. Então, quais são os pares? 2, 4, 6. Então, tem 3 possibilidades, né? E o vermelho pode ser qualquer coisa. Então, 6 possibilidades, 18. Então, o espaço amostral é 18. Tá? Aí ele pergunta, qual é a probabilidade da soma dos números que saíram nos 2 dados? Dá 7. Então, chamar de evento, a soma das 7 é meio que fazendo a mão, né? Então, por exemplo, o primeiro, o azul é par, 2. Então, 2 e 5, não é isso? Tá? Não pode ser 5 e 2, né? Porque senão seria 5 no dado azul. Aí não pode. É par 4 e 3, não é isso? A soma das 7. Pode sair 6 para dar 7 e 1, não é isso? E como é par, então, 2, 4 e 6. Não tem outro jeito. Então, são 3. Então, a probabilidade é 3 sobre 18, 1/6. Letra C. Correto? Tá? Número 2 é aquela de análise combinatória. Tá? 8 alunos, entre ele, Gomes e Oliveira. Então, tem 8 alunos, aí tem o Gomes e o Oliveira. São dispostos numa primeira fileira do auditório. Lembra, eu expliquei isso aqui, o professor Massac também explicou. Sempre que sentar em fila, a ordem importa. Então, quando a ordem importa, é arranjo, regra do produto, visando assistir uma palestra. Sabendo que a fileira tem 8 poltronas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E são 8 pessoas, lembra? De quantas formas distintas é possível distribuir os 8 alunos, de maneira que Gomes e Oliveira não fiquem juntos. Então, se eles não vão ficar juntos, eles vão ficar separados. Então, não dá para fazer separado, dá para fazer junto. Então, é aquele jeito, faz o total, faz eles juntos e subtrai. Total, você tem 8 pessoas para 8 lugares, 8 fatorial. Né? Agora, juntos, G e O juntos. Aí você bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E G e O vão tão juntos, lembra daquela história? Faz uma casinha só, 1. Aí vão ter quantas pessoas? Ó? 3, 6, 7. Né? Porque eles dois virou um só. Então, 7. 7 fatorial. São 7 pessoas para 7 lugares. Só que tem a história da ordem, né? Porque se está em fileira, a ordem importa. Então, GO ou G. Então, 2 maneiras de perguntar. Vezes 2. Aí, como eu quero separados, eu pego o total e subtraio deles juntos. Aí você vê que ele não deixa assim. Mas eu falei isso aqui. Se aqui é 7 fatorial, tem como botar 7 fatorial aqui. Ó. 8 vezes 7 fatorial. Né? Aí, como tem 7 fatorial, você coloca em evidência. 8 menos 2, 7 fatorial vezes 6. Pronto, né? Letra E. Tá? Entendeu? Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito do seguinte período. Núcleo do sujeito.
A palavra mais importante. O sujeito é todo importante, mas tem uma palavra que se você retirar ali os conectivos, determinantes, artigo, numeral, adjetivo, você vai tirando tudo, vai limpando tudo, você vai ver que tem uma palavra que é a base, substantivo, que é a base daquela informação. Então vamos lá. Apenas uma sociedade versada na ciência pode. Apenas uma sociedade versada pode fazer alguma coisa. Apenas, joga fora, advérbio. Uma, numeral, sociedade, substantivo. Versada, adjetivo. Sociedade, letra C. Questão gramatical. Sociedade pode escolher o seu destino. 7. Assinale a opção que apresenta um emprego adequado ao padrão culto da língua. Tá, aí você vai olhar aqui, essa questão é para sacanear, tá? Por isso que eu coloquei a prova de gramática como fácil ou média. Essa questão dá uma pegadinha. Aparentemente, pessoal, tá quase tudo aqui certo. Quase tudo. Vamos ver. Letra A. A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo. Aqui, pessoal, expondo, é gerúndio. Se não, o que acontece? Primeira coisa, é gerúndio, nós usamos a vírgula para associar essa outra informação, essa outra oração, à oração principal, beleza? A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo. E expõe a essência criativa da natureza. Aliás, aqui são coordenadas, tá? Expõe a ciência criativa da natureza. Pega aqui como estava, só o ponto. O que significa sozinho? Expondo a essência criativa da natureza. Isso não tem significado, falta informação. Para ter significado, eu tenho que ter aqui uma vírgula. Então, essa não. Essa não. Aí vamos. Consumindo o planeta com um apetite insaciável, agora está certinho, ó, lá era ponto, aqui é vírgula. Olha aqui, ó. Consumindo, olha o gerúndio, consumindo o planeta, criamos, essa aqui é a oração mais importante, tá? Criamos uma devastação, maravilha, a vírgula está bem posta aqui no lugar, todo mundo bonitinho. A oração principal está com o verbo conjugado. A oração subordinada está com o verbo em gerúndio. Maravilha. Aqui, letra C, desgraceira, isso aqui, ó. Quando eu li o texto, eu falei, pô, mas esse onde? Aí depois, vendo as questões, agora eu entendi por que eles escreveram onde. Nós falamos isso o ano inteiro. Onde é um pronome, pronome relativo, que nós utilizamos, pessoal, só para identificar lugar. E ali, ó, nossa existência é parte dessa transformação constante da matéria. Nossa existência é um lugar? A transformação constante da matéria é um lugar? Não. Então, como é que eu posso usar isso? Não dá. Então, a letra C também está uma porcaria. Aí, a letra D. Vem aqui, ó, fácil. Transforma mistério em desafio, adicionando, abrindo. Vocês viram que as 3 orações que compõem este período estão no gerúndio? Não posso fazer isso de acordo com a norma culta. Eu tenho que ter uma oração principal e as outras reduzidas de gerúndio. Estão lembrados disso? Aquela relação entre oração principal e orações reduzidas, gerúndio, infinitivo e particípio? Pois é, aqui não tem. A oração principal está em gerúndio. A mesma coisa acontece aqui, ó. Ao dar infinitivo, põe assim, ó. Dê ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, oferecendo a ele, ou dá a oportunidade. Não, o que ele fez? Ó, trouxe uma no infinitivo, a outra no gerúndio. De acordo com a norma, isso aqui não é bacana, não pode. Se a questão fosse outra, isso aqui poderia até passar, mas não é legal. Então, olha lá. Gerúndio mais gerúndio não rola. Uma delas é a principal. Oração principal não tem gerúndio. Infinitivo mais gerúndio não rola. Uma delas é a oração principal, tá? A oração principal não pode ser feita dessa forma. Então, qual foi a resposta? Letra B. Letra B, grammatication. Bom, questão 21, uma questão sobre fronteira. É uma questão
bem boa, né, de a gente fazer. Vamos lá. A fronteira pode ser definida como a epiderme do estado. Dependendo do contexto e dos meios disponíveis, ela apresenta uma permeabilidade maior ou menor. Falamos disso, né, dessa permeabilidade, dessa porosidade das fronteiras, certo? Considerando aspectos como as características gerais do território nacional, a legislação em vigor e os programas governamentais implementados nas fronteiras, analisa as alternativas a seguir. O gabarito é a 1 e a 3. O Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras, SISFRON, tem como objetivo, dentre outros, aumentar a presença do Estado nas faixas de fronteira marítima e terrestre, especialmente na Amazônia. Se vocês procurarem o que é o SISFRON, vai estar lá escrito somente a fronteira terrestre, né? Mas aí toda a integração dos programas, nesse grande programa SISFRON, vai acabar abarcando as marítimas e as terrestres, ok? E a 3, grande extensão territorial, povoamento rarefeito, carência de recursos econômicos e humanos e dificuldades de acesso são fatores que concorrem para a porosidade das nossas fronteiras e a ocorrência de inúmeros ilícitos. Perfeito. É esse aí o gabarito. Vamos dar uma olhada na 2 e na 4? A Constituição Federal de 88 proibiu a demarcação de terras indígenas na faixa de fronteira por razões de segurança nacional. Então, assim, quando a gente olha um mapa de demarcações indígenas, tem sim povos além fronteira, né? Inclusive esses que estão, que ainda não têm bastante contato, que ainda não têm nenhum contato, ou que tiveram agora poucos contatos durante a pandemia, eles estão nessa faixa de fronteira, eles entram aí no interior da floresta amazônica, tá? Mas devemos considerar que realmente a legislação do Exército tem aquela faixa aí, a legislação federal tem a faixa de 150 quilômetros, né, que a gente já conversou, mas não proíbe as terras indígenas, beleza? E 4, fundamental a defesa do território, a faixa de fronteira do Brasil tem uma largura de 100 quilômetros. Não, acabamos de falar, são 150, beleza? Então essa é uma questão que vocês devem ter acertado, certo? Então vamos para 22? Questão 22. Em um novo capítulo do acirramento das tensões entre Estados Unidos e Irã, o Irã anunciou nesta quinta-feira que derrubou um drone americano que teria invadido seu território. O Washington alega que o equipamento estava em espaço aéreo internacional e o governo iraniano respondeu levando o caso à ONU. Uma reportagem aí de 2019, ou seja, há um pouco mais de um ano, temos um mapa aí para nos lembrar e que nos ajuda um pouco a lembrar do Estreito de Hormuz, né? E aí desses países que integram esse Golfo Pérsico, ok? Então vamos lá. Um incidente relatado, falamos bastante inclusive desse estreito, né? Um incidente relatado acima ocorreu no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. Sob as características gerais dos países banhados por esse estratégico Golfo, é correto afirmar que o gabarito é a 1 e a 4. Vamos ver então as corretas. Somadas as reservas existentes nos países banhados pelo Golfo Pérsico, perfazem a maior concentração de hidrocarbonetos do mundo. Vimos isso principalmente lá no início do ano, no início da pandemia, quando estávamos naquele assunto de geologia e conversamos um pouquinho sobre a questão do choque de petróleo, né? Lembra até que eu coloquei os gráficos para você, gráfico não, a listagem de países de maiores reservas. Então, assim, é um dado que ajudou vocês pra caramba para resolver essa questão, né? E o 4, o Irã não é um país árabe, falamos sobre isso, e sua população de maioria xiita. Em 79, a Revolução Islâmica transformou em um dos países opositores dos Estados Unidos e de Israel. Inclusive, no final agora, nos últimos meses, tocamos nisso de novo, quando o Irã reage assim, imediatamente a essa aproximação dos Emirados Árabes e Israel, né? Então, essa questão vocês certamente fizeram com tranquilidade, beleza? Vamos ver a 2 e a 3?
A implementação de um regime democrático com eleições diretas foi o maior legado da ocupação dos Estados Unidos, que devolveu a estabilidade ao Iraque. Vimos isso, né? Como que essas intervenções acabaram deixando aí um legado de disputa, de aumento até de tensão, né? A ponto, assim, dos Estados Unidos até se recusar a deixar a sua tropa lá, né? Então, assim, tem diversos filmes que abordam essa temática. Então, assim, vocês acho que fizeram com bastante tranquilidade essa questão. E a terceira, com uma população de aproximadamente 24 milhões, os curdos estão localizados majoritariamente nos territórios ocupados pelo Iraque e pelo Irã, onde contam com elevado grau de autonomia política. A gente viu como que está um pouquinho mais a norte, né, nessa região de Síria, Turquia, né, aquele reboliço ali, beleza? Então, é uma questão que vocês fizeram com bastante tranquilidade. Galera, vamos começar aqui, então, pelas questões 45, 46, 47, tá? Aonde nessas questões aqui é baseado no texto Computer says no. Irish vet fails oral English test needed to stay in Australia. Lembra que eu falei com vocês na última aula nossa, né, quando eu estava apresentando algumas provas, eu falei de 2018, 2019, onde um dos temas que me chamou muita atenção foi baseado na relação da língua inglesa, no ensino, na fala do inglês. Está aqui, lembra? Está aqui, ó. Entendeu? Como eu falo com vocês, a gente consegue visualizar alguns determinados padrões de avaliação. Então, eu falei para vocês que iria cair algum texto com base em inglês, ou seja, com base no aspecto do ensino da língua inglesa, alguma coisa nesse sentido. Está aqui. Vamos lá. Louise Kennedy is an Irish veterinarian with degrees in history and politics, both obtained in English. She's married to an Australian and has been working in Australia as an equine vet on a skilled worker visa for the past 2 years. As a native English speaker, she has excellent grammar and a broad vocabulary, but has been unable to convince a machine she can speak English well enough to stay in Australia. Que top de texto. But she's now scrambling for other visa options after a computer-based English test scored by a machine essentially handed her a fail in terms of convincing immigration officers she can fluently speak her own language. Earlier this year, Kennedy decided she would seek permanent residence in Australia. She knew she would have to sit a mandatory English proficiency test, but was shocked when she got the results. While she passed all other components of the test, including writing and reading, she got 74 when the government requires 79. There's obviously a flaw in their computer software when a person with perfect oral fluency cannot get enough points, she said. The test providers have categorically denied that there is anything wrong with its computer-based test or the scoring engine trained to analyze candidates' responses. We do not offer a pass or a fail, simply a score that the immigration department set the bar very high for people seeking permanent residence, they say. Kennedy, who is due to have a baby in October, says she will now have to pursue a bridging visa while she seeks a more expensive spouse visa so she can remain with her Australian husband. Top texto, né? Muito bacana, um vocabulário relativamente tranquilo, bom, como nas provas, né, da PrEP, né, gente, que costumam ser provas com textos muito bacanas e com um grau de dificuldade intermediário, não um grau de dificuldade complexo. Which one from the underlined verbs in the test conveys a different verb tense? Galera, esses verbos aqui são verbos que estavam marcados no texto. Has, handled, decided, got, knew. Né? Qual deles convém uma ideia temporal diferente? Ou seja, qual desses verbos aqui vai ter um, dentre eles, que está
em um formato e um tempo verbal diferente. Has, handled, decided, knew ou got. Letter A. Has. Lécio, por quê? Simples, gente. Tá? Simples. Porque todos os outros estão no passado. E ele é o único que está sendo utilizado no presente, inclusive na terceira pessoa do singular. Então, questão 45, letra A. Está ali o gabarito. Ok? Beleza. Choose the alternative that has the same meaning as the word mandatory in the sentence. She knew she would have to sit a mandatory English proficiency test. Galera, quando fala em mandatory, tá? É no mesmo sentido de compulsory, de compulsório. E eu vou ser bem sério com vocês. Eu achei essa questão, não é que ela seja difícil, mas é um vocabulário, por exemplo, que a gente tem que tomar cuidado. Essa talvez fosse uma questão dentro daquelas que eu falei para vocês. Quando tiver a questão de vocabulário, né, onde fala assim, ó, parágrafo 3. Galera, vai lá no parágrafo 3 primeiro, olha o parágrafo todo onde tem a palavra mandatory, para você tentar inferir o contexto. Tá? Ó, comprehensive, useful, reasonable, difficult e compulsory. Era colocar a definição na frase para ver se fazia sentido. Tá ok? Questão 3 diz o seguinte. Se um corpo descreve um movimento circular uniforme, então ele dá 4 frases aqui, a gente tem que preencher, né? Então, ó, se eu tenho um MCU, sei lá, vamos dizer que está girando aqui, né? Tenho velocidade e tenho resultante centrípeta, né? Sempre para o meio. Beleza. O módulo da força que age sobre o corpo é, aí, para a opção 1, ele coloca assim, diferente ou igual a 0, né? Então, ó, o módulo da força, ó, seria o somatório das forças na direção do centro, né? Ele quer saber a resultante centrípeta. Então, é diferente de 0. Diferente. Diferente de, né? É, diferente de. 2, 3 e 4. Segundo, ele fala assim, o vetor quantidade de movimento muda ou não muda com o tempo? Muda, né? O vetor quantidade de movimento, ele vai seguir o vetor velocidade, certo? Vai ter a mesma direção e sentido. Tudo bem que o módulo desses vetores são iguais, mas eles não são o mesmo vetor porque não tem mesma direção nem mesmo sentido, então muda. Muda. O vetor, para ser igual, tem que ter mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, lembra disso. O trabalho realizado pela força é nulo, né? Porque ó, o deslocamento é em cima do perímetro da circunferência, certo? E a força está fazendo 90 graus, sempre. E aí a gente sabe que trabalho é igual F, deslocamento, vezes um cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força, que nesse caso é 90. Cosseno de 90 é 0. Então é nulo. E a energia cinética é constante. Então fica aí. Diferente de, muda, nulo e constante. Constante. Falta um N, demência. Constante. Beleza? Tranquilo até agora, né?
Depois, pessoal, vocês podem me falar lá no WhatsApp quais questões vocês sentiram mais dificuldade, porque eu vi alguns alunos falando que sentiram muita dificuldade na prova de física. Eu, sinceramente, achei ela tranquila, mas a opinião de vocês também conta. Aí eu preciso saber onde que vocês sentiram dificuldade. Questão 24. Ele dá um desenho aqui. Aqui ele falou que as velocidades... Bom, a gente sabe, né? As velocidades são nulas nos pontos extremos. E aqui a velocidade é máxima, né? Ele não colocou, mas eu vou colocar aqui, só para a gente relembrar. Vamos lá. Um ponto material oscila em torno da posição de equilíbrio O, em movimento harmônico simples, conforme o desenho abaixo. A energia mecânica total do sistema é 0,1 joules. E a amplitude da oscilação é 10 centímetros. O módulo da velocidade máxima é 1 metro por segundo. Os extremos da trajetória desse movimento têm velocidade igual a 0. Desprezando as forças dissipativas, qual a frequência de oscilação? Então, olha só. Tem dois jeitos da gente calcular essa frequência aí, certo? A mais rápida é aqui. Usando V igual a ômega vezes R, né? Porque a gente consegue fazer uma relação do MHS aqui com o ciclo trigonométrico, certo? E aí a gente vai ver que a amplitude é justamente o raio daquela circunferência. Então, a gente pode pôr aqui também, ó, que V é igual a ômega R, e o ômega a gente sabe que é 2π vezes a frequência vezes o raio. Então, ó, vai ser o raio. E aí matou, né? A velocidade aqui é 1, 2π, frequência que eu quero descobrir, e a amplitude, 10 centímetros, tem que transformar em metro, que dá 10 por 100, dá 1 sobre 10. E aí a frequência fica sendo, simplificando 10 com 2, dá um 5, que vai passar multiplicando, e o π dividindo. 5 sobre π hertz. Matou. Rapidinho, né? Mas tem um outro jeito também. Para quem lembrou também, você pode colocar aqui. Ou a frequência vai ser o quê? 1 sobre 2π raiz da constante elástica da mola dividido pela massa do bloquinho, né? E aí você pode usar a energia mecânica aqui, né, para achar o K. E a massa, ele chegou a dar aqui, deixa eu ver. Nem prestei atenção. Ele não deu a massa, né? Mas acaba que a gente consegue, nos nossos cálculos, achar K sobre M, né? O que a gente vai fazer para achar isso aqui? Você pode usar aqui, como eu já sei a energia mecânica, no caso a gente sempre vai ter o quê? Que a energia elástica vai ser sempre igual a energia cinética, certo? E também, então, esse 0,1 vai ser integralmente a cinética, aqui, ou então a elástica, aqui ou aqui, né? Então, por aqui, ó, dá para fazer como? K x ao quadrado sobre 2 igual a mv quadrado sobre 2. Cortou, cortou. A gente já sabe o x, que é justamente a amplitude, e a gente sabe a velocidade máxima aqui.
Então, ó, K sobre M já aparece aqui, ó. K sobre M vai ser V² sobre x². Então, fica 1² sobre 1 sobre 10². E aí pronto, né? Aqui vai dar 100. Raiz de 100 dá 10. 10 dividido por 2π dá 5 sobre π. Então, duas saídas, né? 37. Na Inglaterra do final do século XVIII, com relação à divisão social do trabalho, as mudanças advindas da Revolução Industrial nos meios de produção foram analisadas e publicadas sob o título A Riqueza das Nações, cujo autor foi, letra B, Adam Smith. Esse aqui é uma questão muito simples, publica em 1776 sua obra que funda o pensamento liberal econômico. Thomas More foi um expoente do Renascimento inglês, escreveu a Utopia, tá? No início do século XVI, fora de contexto. John Locke, embora tenha uma ligação com o pensamento liberal, ele não escreveu A Riqueza das Nações. Ele escreveu ensaios sobre o entendimento humano, ele escreveu os 2 tratados sobre o governo civil, mas ele não escreveu um tratado econômico como fizera Adam Smith no final do século XVIII. Locke está morrendo no início do século XVIII. Então, ele não poderia ter escrito uma obra depois de morto, né? Peter Burke e Mark Bloch são historiadores do século XX, ok? Então, eles são mencionados, pessoal, e acho até bastante estranho os nomes deles estarem aqui, porque são historiadores contemporâneos que participam de um outro tipo de debate, que é o debate historiográfico acerca das maneiras como a história é produzida, tá? Peter Burke é um historiador inglês, Mark Bloch um historiador francês. Beleza? Do século XX. 38. Alguns historiadores distinguem 2 modelos de colonização inglesa adotados na América do Norte. Qual conjunto de colônias inglesas assemelhava-se ao modelo de colonização português no Brasil? Produção agrícola dedicada à exportação e realizada em grandes propriedades rurais. Resposta vai ser a letra D, o conjunto das colônias do Sul. Então, na América do Norte, Estados Unidos, eu vou encontrar nas colônias do Sul, Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, o modelo da plantation, a grande propriedade monocultora escravista, voltada para a exportação. Beleza? E aqui penso que já não precisa mais nenhum tipo de comentário com relação às demais. As colônias do centro, vou aqui, colônias do Pacífico, ignora isso. Na época colonial, os Estados Unidos só vão avançar para o Pacífico no século XIX, então já está fora de contexto. E pós-independência já não tem mais nenhum tipo de característica ligada aos princípios coloniais que nortearam a colonização do Norte e do Sul até a segunda metade do século XVIII. O Norte você tem os minifúndios, policultura, trabalho livre e uma produção que se volta prioritariamente para atender o mercado interno. Eu não tenho isso aqui na América Portuguesa. E no centro e no sul da América do Norte, as colônias do centro ali, né, como Nova York é considerada, como a Pensilvânia é considerada, elas mesclavam elementos do norte e do sul, né, e por terem características do norte também não podem ser comparadas com o que acontecia no Brasil, que era o predomínio da plantation. Então, o que estava mais próximo do Brasil seria o sul dos Estados Unidos. Escravidão, latifúndio, monocultura. Próximo. Radioatividade. Também, né, aparece com alguma frequência nas nossas provas da SpaceX. Então, vamos lá. Esse nosso item de radioatividade aqui, o que ele coloca?
Ao emitir uma partícula alfa, o isótopo radioativo de um elemento transforma-se em outro elemento químico com número atômico e número de massas menores. A emissão de uma partícula beta por um isótopo radioativo de um elemento transforma-o em outro elemento de mesmo número de massa e número atômico uma unidade maior. Baseado nessas informações, são feitas as seguintes afirmativas. Beleza? 1. Na desintegração do urânio, partícula, urânio 234,92, ocorre emissão de beta. Errado. Porque beta ele falou que a massa é a mesma e o número atômico é uma unidade maior. Aqui você está diminuindo a massa e diminuindo o número atômico. O que acontece em 1 é uma emissão alfa. Então 1 é falso. Certo? Você tem uma partícula alfa sendo emitida. Então fica assim, urânio 238,92. Aí emite uma alfa, aí tem que lembrar que alfa é 4 de massa, 2 de carga. Aí sim, tu vai para urânio, o isótopo 234. Não, urânio não, né? Não, viajou demais aqui. Não é nem urânio, né? Porque aqui não diminui desse jeito. Então não ocorre nem partícula alfa e nem nada, né? Se for parar para pensar. Tem nada a ver, não ocorre uma partícula beta não, porque beta não tem nem massa. Nem existe isso daí. Essa reação aí, parar para pensar, não existe, né? Não existe. Não existe o decaimento. Então, não tem nem como ser beta. Para ser beta, a massa podia ser... nem muda nada. Não existe isso não. 1 é falso. 2. Na desintegração PA, partícula, urânio, ocorre emissão de partícula beta. Agora sim. Agora sim. Né? 234,91. Aí emite uma beta. Beta. Por que a massa fica a mesma? Porque é 0, a massa é desprezível. E aqui menos 1. Aí aumenta o número atômico, vai para 92. A massa 234. Olha na tabela periódica quem tem número atômico 92. Quem é? O urânio. Aí sim, verdadeiro. Ok. 3. A partícula alfa é composta de 2 prótons e 4 nêutrons. Falso. Partícula alfa é semelhante ao núcleo... De novo. Semelhante ao núcleo de hélio, né? O que é o núcleo de hélio? É justamente o seguinte, alfa é 4 e 2. 4 é massa, que é 2 prótons mais 2 nêutrons, e a carga, né, é justamente 2 prótons. Semelhante ao núcleo de hélio, como a gente ensina para vocês. Então, 3 é falso. 4. Uma partícula beta tem carga negativa e massa comparável do próton. Não. Não. Por quê, meus amores? Tem carga negativa? Sim. De fato tem. Menos 1. Só que a sua massa é o quê? É semelhante ao elétron. Próton tem massa, né, queridos? A gente até coloca o valor 1. Então, é semelhante ao elétron. Por isso que torna o item falso. Beta é semelhante ao elétron. Tá bom? E 5, ele fala que o urânio 238 pode naturalmente sofrer um decaimento radioativo, emitindo sequencialmente 3 partículas alfa e 2 betas, se convertendo-se em rádio. Então, vamos ver, né? Urânio. 238,92. Ele vai, então, emitir, segundo o problema, 3 alfas. Então, alfa 4 e 2, e 2 betas. 0 e menos 1. E aí vai formar um novo elemento. Então, vamos lá. Só alfa contribui para a perda de massa, né? Já que beta, conforme até o próprio texto falou, não vai influenciar.
Beleza? Então, ó, 238, aqui é 3 vezes 4, 12. 238, 3 vezes 4, 12, subtrai. Então, fica de fato 2, 2, 6. Ó, 12 aqui, menos 238. Ok? Só piora esse 8 aqui, credo. Pronto, tá lindo agora. Agora, na carga que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque alfa perde 2 e beta ganha 1. Né? Então, aqui você vai perder 6 porque você tem 3 alfas, mas você vai ganhar 2 porque você tem 2 betas. Então, ficaria 92 menos 6, 86. Só que aí você ganhou 2 por causa de 2 emissões de beta. 86 você vai para 88. Aí olha na tabela periódica. Quem tem número atômico 88? Justamente o rádio. Ra. O que leva o item a ser verdadeiro. Muita gente eu vi, pelo menos assim, num ponto, questionando o seguinte: ah, professor, mas ele pode naturalmente sofrer esse decaimento? Sim, essa daqui é a série do urânio. A série do urânio é uma série radioativa que ocorre uma série de decaimentos por emissão alfa e beta até obter estabilidade lá no chumbo, né? No chumbo 200 e 206. Né? Então, sim, ela ocorre naturalmente, é uma série radioativa natural. Então, não tem nada aí na questão da parte teórica. Tanto a parte teórica quanto o proposto aqui pela sequência de decaimentos está certo. É a série do urânio aí. Então, fica 2 e 5. 2 e 5, letra D. Olha lá. Itemzinho de radioatividade até relativamente tranquilo nesse ponto. Tudo bem? Então tá aí para vocês o gabarito do nosso item 43, radioatividade. Ok, queridos? Bem tranquilinho o item, achei um item bem de boa aí nesse aspecto. E para encerrar com chave de ouro, não podia faltar SpaceX sem eletroquímica, não é SpaceX na prova de química. Essa que é a grande verdade. E sempre, né, nos últimos anos, os alunos da SpaceX fizeram experimento. Galera, não muda nem o enunciado. A gente esperava que até poderia ter alguma coisa, né, banca nova, enfim, essas coisas, mas não mudou. Então, olha só. Nos últimos anos, os alunos da SpaceX têm realizado uma prática no laboratório de química envolvendo eletrólise com eletrodos inertes de grafite. Eles seguem um procedimento experimental conforme a descrição. Num becker de capacidade 100 ml, cuba eletrolítica, coloque cerca de 50 ml de solução aquosa de sulfato de zinco, de concentração 1 mol por litro. Tome como eletrodos 2 barras finas de grafite. Ligue-as com auxílios de fios a uma fonte externa de eletricidade, bateria, com corrente de 2 A. Essa fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente esse processo de eletrólise. Uma das barras deve ser ligada ao polo negativo da fonte e outra barra ao polo positivo da fonte. Mergulhe os eletrodos na solução durante 32 minutos e 10 segundos e observe. Considerando o arranjo eletrolítico 25 graus Celsius, um ATM, conforme visto a figura a seguir, dados um Faraday 96.500 Coulomb por mol de elétrons. Acerca do experimento... Vamos lá. E os conceitos químicos envolvidos são feitas as seguintes... né? Afirmativas. Primeiro ponto, vamos olhar para o nosso sistema aqui e ver o seguinte. Se é eletrólise, eu tenho que pensar o seguinte ponto. O polo positivo é o meu ânodo e o polo negativo é o meu cátodo. É o inverso da pilha. Beleza? No positivo, que é o meu cátodo, ocorre o quê? Redução. Opa, perdão. No meu positivo, que está no ânodo, ocorre oxidação. Beleza? Isso na eletrólise. E no negativo, que é o meu cátodo, vou até colocar assim para não... Eu tenho redução. Primeiro ponto.
Se é eletrólise, você tem que lembrar, polo positivo, o ânodo, polo negativo, o cátodo. Onde tem o cátodo é sempre redução, onde tem um ânodo é sempre oxidação. Ponto. Ah, por que inverter os polos? Pô, processo não é espontâneo, né, velho? Tu precisa fornecer energia elétrica para promover a reação química. E quem eletrolisa? Eletrolisa a solução. Solução aquosa. Beleza? Aí ocorre a série de etapas que a gente acaba denominando aqui a nossa eletrólise aquosa. Então, o que acontece nessa eletrólise? Tu pega o sulfato de zinco e dissocia ele. Solução aquosa, ele é o quê? Zn2+, mais SO4, 2-. Beleza? Zinco é justamente até um de carga fixa, né? Metal de transição, até o NOx fixo, sempre mais 2. A gente pega a ionização da água. H2O, o que é? H+, mais OH-. Complica a tua vida, não. Tem muita gente que coloca umas reações aqui complicadas, negócio, né? Não precisa disso, não. O que acontece? Você tem 2 cátions, você tem 2 ânos. Começa a ter uma competição. E aí, para isso, a gente tem uma ordem de descarga, onde, preferencialmente, uma dessas espécies vai ser formada no cátodo ou no ânodo. Então, o que a gente tem? Vamos considerar o nosso cátodo. O cátodo vai ocorrer... Vou colocar aqui mais embaixo. O cátodo vai ocorrer redução. Certo? Então, vou colocar aqui, redução. Qual que é o polo do cátodo? Negativo. Então, ele vai atrair espécies positivas. Então, ele vai atrair ou H+, ou Zn2+. Beleza? E vai ganhar elétrons. Segundo a nossa ordem de descarga, o zinco tem preferência ante ao H+. O H+ só é, de fato, né, eletrolizado, vamos colocar assim, ele reduz, se você tiver aqui metais alcalinos e alumínio. Os metais de transição ganham na nossa ordem de descarga. Então, tem que colocar a redução do zinco. Então, fica a redução do zinco, Zn2+, mais 2 elétrons, formando o zinco sólido. Ou seja, a minha reação vai colocar, vou ter deposição de zinco no cátodo, no polo negativo. Ok? Agora eu vou olhar para o meu ânodo. Ânodo é onde ocorre oxidação. Qual que é o polo do ânodo? Positivo, então ele vai atrair espécie negativa. Então ele vai atrair ou sulfato ou hidroxila. Quem ganha, professor? A hidroxila. Certo? A hidroxila ela tem preferência ante aos íons oxigenados. A hidroxila só não é, né, oxidada na eletrólise quando você tiver, por exemplo, um ânion não oxigenado, tipo cloreto. Tipo a eletrólise do NaCl, quando você forma HCl2. O OH-, ele sofre o seguinte, ó, ele é OH-, na verdade ele é, vamos colocar aqui, OH-, 2 elétrons, então aqui é 2, né? 2 elétrons mais água, beleza? Mais, aqui falta o oxigênio. Mais meio de O2. É isso. É isso aí. Pronto, agora eu vou fazer a global do meu processo. Aí eu elimino os elétrons, ó, oxidando, ou reduzindo, oxidando, um abraço. Beleza? Para eu poder eliminar 2 OH-, eu coloco um 2 aqui na água, não tem problema, desde que eu coloque o quê? Um 2 aqui também, um 2 aqui também. Então aí o íon hidroxila, tchau. O íon zinco também, tchau. Certo? 2 águas aqui, eu vou para uma água, e aqui essa água vai embora. Qual é a equação global da eletrólise? Zn, SO4, mais água. Beleza? Isso vai levar ao quê? A eletrólise aquosa. Ó. Aquosa. Né? Isso vai levar ao quê?
2H+, né, oriundos da água, mais SO4, 2-, formação de zinco no cátodo e liberação de gás oxigênio no ânodo. Pronto, essa é a minha equação global da eletrólise. Ok? Então, lembrar aqui da ordem de descarga é critério, né, ótimo, né, critério obrigatório para você associar os itens e conseguir julgar aí. Então, uma eletrólise que ocorre em meio ácido, ó, formação de ácido sulfúrico, deposição de zinco no cátodo, polo positivo, liberação de gás oxigênio no ânodo, polo negativo, desculpa, né, porque é eletrólise, e liberação de gás oxigênio no polo positivo devido à oxidação do hidroxila. Então, vamos aí julgar os itens. 1. Na superfície da barra de grafite, ligada como cátodo da eletrólise, ocorre eletrodeposição de zinco metálico. Sim, verdadeiro. Né? Verdadeiro. Eletrodeposição está sendo depositado, formado zinco sólido, justamente no cátodo. Cátodo polo negativo, onde ocorre redução. Verdadeiro. 2. A semi-reação de oxidação que ocorre no ânodo da eletrólise, não é o zinco quem oxida. Quem oxida é a hidroxila. Aqui, ó. Não, errado, falso. 3. Durante o processo, a barra de grafite ligada ao polo positivo da bateria se oxida. Galera, não, a barra não sofre nada. Ela é inerte. Eletrodo inerte, grafite. A barra só está ali para condução de corrente elétrica. É na barra que ou você vai ter um metal sendo depositado, ou você vai ter umas borbonas, umas bolinhas, que indicam justamente a liberação de algum gás. O eletrodo não acontece nada, ele fica lá do mesmo jeito. Ou é grafite ou é platina. Platina, né, um pouquinho mais caro. Mas não vai acontecer nada com o eletrodo é inerte, falso. No eletrodo não acontece nada. 4. No ânodo da eletrólise ocorre uma reação de oxidação da hidroxila com formação de gás, oxigênio e água. Perfeito, é isso mesmo. Essa é a equação da oxidação da hidroxila. Beleza? 5. A massa de zinco metálico obtida no processo de eletrólise é de 0,83. Aqui é a aplicação da lei de Faraday. A gente simplifica a lei de Faraday por uma equação química, que é a tal da M-Kate. Né? A gente pode simplificar por isso. A massa já sai em gramas. Então vamos lá. Já vai sair a massa aqui em gramas. O que é o K? O K vai ser 1 sobre a constante de Faraday, 96.500. O E é o que nós chamamos de equivalente grama. O que é isso, professor? É a massa atômica da substância que você quer calcular, dividido pelo número de elétrons que ela envolve na eletrólise. Então é zinco. Olha na tabela periódica qual que é a massa do zinco. É aproximadamente 64, se a gente arredondar o número inteiro. Tá? Na tua prova da SpaceX, deve dar um número exato. Né? Se a gente for pegar pela prova, vai ter um valor de massa mais preciso. Mas no arredondamento ali, não vai fazer muita diferença. Tá bom? Mas pelo que eu lembro, que eu tinha olhado na prova, não sei se está aqui não está aqui no caso. Né, não tá. Pelo que eu tinha lembrado quando eu resolvi a prova, era 63,5, tá bom? Então, 63,5. E aí você vai dividir equivalente grama, massa, pelo número de elétrons. Quantos elétrons estão envolvidos no zinco? 2. Corrente elétrica em ampere, 2. E aí o tempo tem que ir em segundos. Certo? Então, você tinha que pegar o 32 aqui, multiplicar por 60 e somar 10. Beleza? Isso vai dar 1930. Que aqui tem que sair em segundos. Para poder a fórmula, você já ter aí, né, justamente a massa em gramas. Aí vai cortando as unidades, vai ficar desse jeito.
O jeito mais fácil de resolver lei de Faraday, aplica essa equaçãozinha aqui, vai dar bonitão. Quanto que dá a massa aqui? Vou fazer aí. Eu não lembro esse valor agora. Então, a massa vai ficar, ó, 63,5 vezes 2, vezes 1.930, dividido por 2, dividido por 96.500. Aproximadamente aí vai dar 1,27, é o que está aqui. Né? Esse é o item 5. Então, completamente fora aí, né? Completamente bem, um pouco longe aí do que está propondo o item 5. Então, o item 5 ele é falso. O que leva a gente a gabarito 1 e 4. 1 e 4, novamente, letra A. Então, galera, tá aí, ó, 2 horinhas de resolução da nossa prova de 2020 e 2021. Na minha concepção, uma prova que não fugiu dos padrões, apesar da expectativa da banca e tudo mais, que podia ter uma mudança, enfim. A gente nota que a prova de Química mantém o padrão que ela tem, com essas afirmativas e tudo mais. O item de estequiometria, o item de oxidação e redução, caiu de novo eletroquímica, caiu de novo reações orgânicas, sempre vai ter um conceito ali de orgânica, né, do amplo estudo que nós temos. Então, assim, muita coisa repetida, até mesmo reação. Beleza? Então, galera, é isso. Né? Espero que vocês tenham gostado aí da resolução, que vocês tenham, né, entendido, que vocês tenham aí acertado, né? Você, aluno do Cidade, tenha tido um bom resultado. E você, né, que está acompanhando, que não é nosso aluno, venha fazer parte aqui do nosso curso. Né? A gente já vai ter aí em breve as matrículas abertas para o ano que vem. Então, conheça o nosso curso. Já estão abertas? Olha aí, já estão abertas as matrículas para 2021. Venha fazer parte aqui do nosso curso, né? Sempre material, aulas sempre gravadas, ao vivo, né? Você pode vir para o presencial, tanto para o EAD, presencial, a gente não sabe muito bem como é que vai ser, né? 2021, Deus quiser, a gente vai voltar aí a nossa, né, nossa normalidade. Mas conheça o nosso curso, equipe de professores qualificadas, sempre aí para prestar para você a melhor preparação para os exames militares. Então, mais uma vez, meu agradecimento, boa noite. Né? Boa semana aí a todos vocês e até o ano que vem, né? A gente vai estar continuando aí nos nossos trabalhos no curso. Muito obrigado, saudações, até mais, gente.